Palmeiras vai balançar as redes no primeiro tempo contra o Cerro Porteño? O tarô diz que sim. A energia é de iniciativa total. Mas calma, porque essa mesma carta traz um alerta de excesso de confiança que pode ser fatal. Eu sou a Súria, e se você quer saber o desfecho final para esse jogo de ida da Libertadores, o aviso que as cartas deram para Abel Ferreira, fica comigo até o final, porque o que eu vi aqui vai mudar a sua percepção sobre esse jogo. Libertadores não é apenas futebol, é energia pura. E a energia de vocês, torcedores, vibra aqui nas minhas cartas. E antes de abrirmos as cartas, eu quero sentir a vibração de vocês. Comenta aqui embaixo, Verdão vai com tudo, ou o seu palpite de placar, que eu vou ler e dar o coração nos palpites mais certeiros. Você quer que a energia dessa leitura proteja seu time? Já toca no botão gostei. Então vamos falar aí do Palmeiras, vamos lá? Olha, eu vejo aqui uma energia um pouco mais lenta, né? O Cavaleiro de Ouros, ele traz uma lentidão, o time observando um pouco mais antes de atacar, né? De repente, alguma energia aí do jogo que é inesperada aí para o Palmeiras, por isso que eles vão um pouco mais, de forma mais lenta, mas observando mais, tá? De repente, a gente vê o Palmeiras demorando um pouco mais para agir, mas quando agir, né, o Três de Copas traz uma possibilidade de fazer gol, de realmente agir no momento certo, sabe? Então eu vejo o time comemorando algo aqui. E outro ponto interessante, né, o Cavaleiro de Paus, ele traz uma energia de muita intensidade para o time. Então assim, aquele momento, o que eu senti aqui, né, é que o time ele vai esperar um pouco mais, vai observar, talvez ele vai ficar um pouco mais na defesa, né, vai deixar o Cerro Porteño jogar mais num primeiro momento, até ele sentir o jogo. Quando ele sentiu o jogo, já era, né? Eu vejo aqui ele marcando gol, vejo aqui ele agindo de forma muito intensa também, depois que ele conseguir sentir de fato o jogo. E aí ele ganha mais impulso, né? O Rei de Paus mostra aqui uma energia de muita ação. Então, pode ser que a gente veja um Palmeiras que demore um pouco mais para agir, mas quando agir vai ser uma coisa mais certeira, mais eficaz. E o tarô, ele mostra caminhos tanto no campo quanto na vida, né? Então, você que de repente está sentindo sua vida travada, seja na sua vida amorosa, seja na sua vida profissional, ou alguma questão específica da sua vida, eu faço atendimentos personalizados aí, né? Então, eu deixei aqui fixado o link do meu WhatsApp para você entrar em contato e agendar o seu horário, tá bom? Vamos abrir aí os seus caminhos. Então já toca aqui nesse link do primeiro comentário que está fixado para você poder reservar a sua vaga, tá bom? Então vamos lá? E o Cerro Porteño, como é que vai ser esse jogo para eles, né? Então vamos ver aqui, vou embaralhar as cartas. Vamos ver aqui como que tá a energia para o Cerro Porteño, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Olha, eu vejo aqui uma energia de travamento, né? O 8 de espadas traz algo assim, alguma insegurança, algum medo, alguma coisa que tá atrapalhando o time. Então isso pode ser um pouco desafiador aí para esse jogo, né? Vejo aqui que no primeiro momento realmente eles vão entrar um pouco mais inseguros, mas depois eles vão agir mais, né? A rainha de paus, ela traz uma energia de muito movimento, de muita ação, então eles também vão agir bastante. Então vai ser um jogo assim bem desafiador, não apenas para o Cerro Porteño. Eu vejo aqui que no começo eles podem estar inseguros, mas a energia vai mudando, né? E depois, né, o imperador ele traz uma energia assim de muita responsabilidade, de muita assim, de muito domínio, né? Então, esse é um ponto de atenção, inclusive aí para o Palmeiras, tá? Então vejo que o Cerro Porteño, apesar dele começar um pouco seguro, ele pode ir melhorando aí ao longo do jogo, tá? E aí depois o 2 de paus, ele traz uma energia assim de talvez dúvidas, ou eles buscando alguma alternativa, né? Conforme o Palmeiras ele for se destacando aí no jogo, eles vão dar uma, de repente, tentar uma jogada mais alternativa, diferente, algo que eles não tinham planejado. Então pode ser que eles busquem alternativas aí para esse jogo, mas eu vejo que eles podem surpreender e muito. Agora vamos à carta que eu separei aqui para vocês, para essa tiragem, que ela vai servir como um conselho ou um aviso que a gente pode ter para esse jogo, tá? Olha, a carta da justiça,
ela traz um momento onde pode ocorrer algo que dependa muito do ponto de vista do juiz, então pode ser um VAR, alguma coisa nesse sentido que ele vai ter que trazer muita verdade naquele momento, né, para trazer um equilíbrio para esse jogo. Então, como eu falei, vai ser um jogo muito competitivo aí, né, porque o próprio Cerro Porteño, ele pode até começar inseguro, mas depois ele melhora. O Palmeiras também, ele começa um pouco mais lento, mas depois ele vai melhorando, então vai ser um jogo meio pau a pau, né, então é um jogo que a gente pode ver um jogo mais equilibrado em termos de energias, mas também vai ter lances que vai depender muito da avaliação do juiz. Pode ser que ele vai precisar de VAR, de repente um pênalti, uma marcação que é de impedimento, de um gol de impedido, enfim. Então, vão ter momentos muito decisivos aí por conta desses lances que a gente pode encontrar aí no jogo, tá? Agora vamos ver quem de fato vai sair na frente da Libertadores, é o Palmeiras ou o Cerro Porteño, tá? Então vamos lá. Opa, pulou uma cartinha aqui. Então, a carta da Lua, ela traz um momento de desilusão aí, onde um time que está muito confiante, pode ser que ele tenha essa surpresa aí durante o jogo, então pode ser que acabe dando uma desiludida, né? Só que aí o que acontece? A Rainha de Copas, ela traz uma energia assim muito do emocional, né? Então vai ser um momento do jogo que vai ter que o time ele vai ter que estar muito bem preparado emocionalmente para lidar com algumas questões ali, né? Pode trazer muita surpresa. Olha, a Rainha de Paus também aqui trazendo uma energia de muito movimento. Então, o que eu vejo aqui é algo surpreendente, tá? Que pode acontecer aí nesse jogo, que é algo que ninguém está esperando, porque vai mexer muito com o emocional, vai abalar muito o emocional. Então, eu vejo aqui uma energia mais favorável para o Cerro Porteño, porque, como eu falei, uma energia que pode estar trazer uma surpresa, algo inesperado, ninguém está esperando por isso, então pode ser que o Cerro Porteño, né? Então, respondendo a pergunta que não quer calar, quem deve vencer aí esse jogo, quem deve, né, sair na frente aí da Libertadores, eu vejo que é o Cerro Porteño, tá bom? Questão de palpite, eu vejo aqui um 2-1 para o Cerro Porteño. E aí, você concorda? Comenta aqui qual é o seu palpite para esse jogo. E se você não está inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder o jogo de volta, tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê!